Boa tarde, gente. Graça e paz seja com vocês. Quem ama Jesus demais? Demais, não é? Quantos querem amar mais ainda? Eu também. Eu sinto muito a presença do Senhor aqui essa tarde. É uma presença do Senhor quase que palpável. E eu não troco isso por nada. E diz que Deus habita onde? Entre os louvores do seu povo. E se Ele está habitando, a presença dEle é uma realidade. E tem hora que a gente nem quer se mexer muito, porque a presença dEle já está fazendo a obra. Eu senti duas coisas antes de começar a palavra essa tarde. Eu primeiro quero dizer obrigado pelo convite. É sempre uma alegria a gente receber convite para estar aqui em casa. E é uma alegria muito grande estar com os irmãos hoje à tarde. Mas eu sinto uma palavra, e também maior alegria ainda, porque estou com a minha princesa ali, tá? A gente vai caminhando perto de casa, às vezes segurando a mão dela, e ela me lembra, 62 anos, e falou, e alguns meses, assim, casado. Aleluia, Deus é bom demais. Gente, eu senti enquanto estávamos louvando, senti que algumas pessoas estavam passando por algumas provas difíceis. E quando eu falo difícil, é porque estava difícil mesmo, você não estava entendendo, mas por que Deus não agiu antes? Porque está demorando e é muita pressão, é muito aperto. E depois Deus me mostrou uma coisa interessante. Primeiro eu quero perguntar, quem está aqui que diz, pastor, de fato, nesses tempos eu tenho passado por pressões, por aperto, as coisas não estão muito fáceis não. Levanta a mão, levanta a mão bem, mantenha a mão bem levantada. Agora fique em pé, acompanhe a sua mão, fique em pé essas pessoas, isso. Pode baixar a mão e fique em pé. Eu tenho uma palavra para vocês. Eu vejo a presença do Senhor entrando nos seus lares. Eu vejo a presença do Senhor entrando na sua casa. Eu vejo vários de vocês, pode ser na célula, ou pode ser onde, não sei, mas há uma presença de Deus que está enchendo aquele ambiente. E dentro daquele ambiente, eu vi a sua vida como se fosse uma ostra, uma concha. E de repente, aquela concha se abre. E dentro tem uma pérola. A pérola é resultado da ostra passar por muita aflição. Ela não produz a pérola à toa. Ela produz por causa da irritação, por causa da dificuldade que está lidando com aquela situação. Deus está dizendo que é uma pérola dentro da tua vida. E na presença do Senhor se abrem as conchas. Na presença do Senhor se acham as pérolas. Só que esta pérola não é apenas uma pérola, assim, uma joia. Eu vejo que Deus está reproduzindo o caráter dEle, o amor dEle, a pessoa dEle na tua vida. Eu vejo que Ele está como se estivesse criando, Ele é criador, né? Como se estivesse criando dentro de você, dentro de mim, essa pérola, que é a própria presença dEle, o DNA de Deus. E eu quero dizer que isto vem porque se abriram as conchas, as ostras. Por quê? Por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor faz com que se abram as portas fechadas. A presença do Senhor faz com que as pessoas se libertem. A presença do Senhor faz com que a cura venha. A presença do Senhor vem para afastar aquelas pressões e aqueles apertos. E a presença do Senhor traz o propósito de Deus na nossa vida. Eu quero que você levante agora de novo a sua mão. Diga comigo: Pai amado, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por teres me cuidado em todo este tempo,
de aperto, de pressão. Mas eu te louvo hoje pela tua presença, porque é na tua presença que me liberto, é na tua presença que sou curado, é na tua presença que a pérola do DNA de Deus se revela na minha vida. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Eu creio que Deus está nos convidando para ter mais tempo na presença de Deus. Alguém diz, então a gente tem que ir lá na igreja mais vezes. Não, a igreja não é este prédio, a igreja é você, com as pessoas perto de você que amam Jesus, na sua célula, na sua família. Deus quer encher com a sua presença. Quem topa? Também eu tenho uma palavra para os jovens. José, eu não sei, eu vi você correndo de madrugada, louvando ao Senhor na rua. Coisa de louco. Mas você estava fazendo. Mas de repente vi outros jovens ao seu lado correndo e fazendo a mesma loucura, correndo de madrugada e louvando e louvando e louvando o Senhor. Qual que é o resultado disto? A presença. Porque vai vir uma presença de Deus sobre os jovens desta casa. Vai vir uma nova intensidade da presença do Senhor. E em meio a tudo isso, eu estou vendo o Senhor, é como quando Ele escolheu os 12, né? Ele não simplesmente diz, quer não me quer, não, ele orou a noite inteira. Depois no outro dia, ele sabia pelo Pai apontar. E o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu vou achar mais discípulos em meio daqueles que me amam, que me buscam, que adoram o meu nome. Quem quer ser um desses aí? Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que creio que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, mas que tem muito a ver com o dia de hoje. Só verificar aqui no cronômetro. Amém. Há uma história que dizem que lá, acho que foi em algum lugar na Escócia, uma cidade, que uma menina se perdeu. E que os guardas encontraram, a polícia encontrou a menina. E perguntaram para a menina, ela bem novinha, disse, onde você mora, querida? E ela disse, não sei o nome da rua. Você não sabe o bairro? Não sei. Mas como que vamos te ajudar a chegar em casa? Ela disse, eu sei. Me leva até a cruz. Tinha uma igreja com uma cruz em cima. Disse, se eu consigo chegar até a cruz, eu vou achar minha casa fácil. Para quem caiu a ficha. Quando estamos desnorteados e a gente não sabe exatamente como, de que jeito, corra para a cruz, corra para Jesus, porque quanto mais chegarmos, Paulo diz, estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Amém, é o segredo. Também alguns de vocês estão passando situações, eu já falei, nós oramos, porque a pérola vai surgir disso aí. Mas tem uma outra palavra boa, né? Que estamos atravessando uma sexta-feira. Hoje é sábado, pastor, eu sei, mas estamos atravessando uma sexta-feira, espiritualmente ou emocionalmente. Mas eu tenho uma boa notícia, o domingo está chegando. Sexta-feira da cruz traz domingo da ressurreição. Eu quero dizer para vocês que estão passando por provas difíceis que glória a Deus, glória a Deus. A vida trocada é uma bênção, gente. A vida substituída, como está escrito aqui atrás, eu não sabia que já estava mostrando. Então, a vida substituída. Quem me falou muito para mim era Margot Úrsula. Acho que ela não está aqui, né? Eu não sei se, mas eu ouvi ela e o marido, falecido marido dela, pastor Pedro,
dizer muitas vezes, que a vida substituída, onde não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então eu estou deixando essa parte aqui só para mostrar que a presença de Deus custou caro. A vitória custou muito caro, o sangue de Jesus, mas já foi ganho. Diga comigo, já foi ganho. Amém. Eu quero falar hoje sobre vem para a minha presença. Diga comigo, vem para a minha presença. Mateus capítulo 11 e versículo 28. Mateus 11 e versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo venham, ele não diz vai embora, ele diz venham, porque eu vou trazer descanso. Jesus está nos convidando aonde? Para a sua presença, como uma prioridade, diariamente e para todo sempre, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. O melhor lugar é a presença de Deus. Salmo 16 e versículo 11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Foi Davi que falou, né? Ele diz que vou conhecer a vereda da vida só num lugar só, na tua presença. Uau! Salmo 51, 11. Davi também disse: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Uau! Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A presença. Agora, Jesus está nos convidando a vir, porque é na presença dele que somos curados, alimentados, refrigerados, renovados, aceitos, protegidos, amados. Tudo aquilo, em outras palavras, está no Salmo 23, onde nós podemos viajar junto com o salmista Davi e ver como é bom ficar na presença do Senhor, porque tu estás comigo. Há um lugar de intimidade, onde achamos um abrigo e refúgio em qualquer momento e em qualquer situação. E como nós precisamos disso aí. O melhor lugar é na presença de Deus. A gente leu em Mateus 11, 28, onde ele diz: venham a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois ele disse: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Na presença dele os fardos não ficam mais pesados, porque ele está junto, nós estamos junto a ele. Lucas 13, 29 diz assim. Bom, primeiro, aquele versículo: venham a mim todos quem? Cansados e... Então, quem pode vir à presença dele? Os cansados e sobrecarregados. Se você estiver nesta categoria, você tem direito de vir na presença dele. Lucas 13, 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. Pessoas. Quantas pessoas temos aqui? Ah, tá. Então você tem direito também para... Mateus 21, 31, Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Eu conheci um irmão que já foi recolhido alguns anos já para o Senhor. O nome dele era Chuck Smith, foi no sul da Califórnia. Ele foi uma das pessoas que ajudou a ganhar meu pai por Jesus. Então tem uma coisa muito especial em relação a este irmão. Mas ele era pastor de uma pequena igreja, não muito longe de onde eu morava. Um dia ele e a esposa estavam andando no meio da praia, ao lado da praia, na rodovia, e perceberam um monte de jovens, mas muitos jovens, cabeludos, sujos, descalços, fumando maconha, e enfim, a época dos hippies. Quem lembra dessa época, né? Eles viram, mas tinha muito.
E Deus colocou no coração deles um fardo, primeiro na esposa, depois nele, um fardo, um peso em relação àquelas pessoas, aqueles jovens. Eles começaram a convidar os jovens para vir na igreja. E eles começaram a vir. Então entraram daquele jeito, descalço, sujo, aquelas roupas esquisitas, cabeludos, cheirando maconha. E eles começaram, e até sentavam no meio do corredor, porque às vezes não tinha lugar para sentar direito. E alguns membros da igreja, reclamando dos hippies que estavam sujando o carpete com seus pés descalços, falaram com o pastor, e a resposta foi muito rápida do pastor. Ele disse: certo, vamos então tirar o carpete. Aleluia. Diga comigo: sempre há lugar na presença do Pai. Quem pode vir na presença do Senhor? Mateus 15:30. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O que acontece na presença de Deus? Ele cura. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito não é pobre de grana. Pobre de espírito, o que é? É aqueles que são aqueles que sabem que são deficientes e precisam do Senhor. Quem cabe nessa categoria? João 6:37. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aleluia. E nós conhecemos muito bem a história em 2 Samuel capítulo 9, onde uma pessoa chegou na presença do rei e as suas deficiências foram superadas e supridas. Diz, certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Tanto Saul como Jonatas tinham acabado de morrer no campo da batalha, não muito antes disso. E todos os filhos de Saul foram mortos, menos um neto. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Lodebar era uma vila, era na periferia, longe, pior lugar. A palavra Lodebar quer dizer lugar que não chove, lugar carente de chuva, lugar não tinha nada, era cheio de mendigos, cheio de pessoas aleijadas, e ele estava lá no meio, cresceu. Davi mandou chamar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Versículo 11. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Vamos fazer uma viagem no tempo? Quem gosta de viajar no tempo? Vamos. Vamos chegar, estamos aí no palácio do rei Davi. Estamos pertinho da sala do jantar. E Davi está sentado, todos os seus filhos, tem muitos filhos, os seus filhos estão todos sentados, mas tinha um lugar vago.
E ninguém está se mexendo. Davi nem agradeceu ainda pela alimentação. Está tudo parado. Mas se ouve pelos corredores um barulho. É Mefibosete que puxava de uma perna. E ele vinha, até entrou na sala, sentou à mesa, com os seus pés debaixo da mesa, cobertos. Davi agradeceu a comida, todos passaram a comer, porque chegou Mefibosete, mais um filho. Quantos Mefibosetes da vida temos aqui? Quem estava aleijado por causa do pecado? Quando nós chegamos ao jantar, ao sala de jantar do filho de Davi, do rei dos reis, do senhor dos senhores, quando chegamos na presença dele, ele não cobre nossos pés, não. Ele cura nossos pés, ele restaura nossos pés, ele nos dá uma nova caminhada, ele nos dá uma nova direção. Mas somos agora filhos e filhas do rei. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Agora eu quero te perguntar: de que jeito a gente se chega ao Senhor? Como que a gente vem ao Senhor? Primeiro, a gente vem do jeito que está. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Uau! De que jeito a gente pode chegar na presença dele? Do jeito que está. Ah, não, mas eu não sou tão legal, eu não sei tanto quanto, eu não tenho essa, eu não tenho... Não se compare com os outros. Você pode chegar do mesmo jeito, como você está. Há uma história assim, que um dia Deus estava passeando com Gabriel, o anjo, né? E estavam andando e passaram em frente de um ferro velho. E Deus deu uma parada, olhou para dentro e disse para Gabriel: você está vendo, Gabriel? Não. E Deus foi lá, pegou uma peça enferrujada, velha, de sucata, e levantou e disse: eu achei. E Gabriel meio assim: sabe o que era essa peça? Era eu, era você. Ninguém dava mais nada. Por isso que Paulo disse: olhem de onde vocês vieram. Não tinha nada, mas no propósito de Deus, Ele viu em nossas vidas um tesouro. Ele viu um tesouro. Cutuca o vizinho, diga: oi, tesouro. Tudo bem aí? Amém. Segundo lugar, como que se chega, como que a gente vem ao Senhor? Segundo lugar, sem sandálias. Diga comigo: sem sandálias. Êxodo 3, de 1 a 5. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então lhe disse: não se aproximem, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E no versículo 10, Deus diz: vá, pois, agora
eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo. Uau! Se nós vamos chegar ao Senhor, a gente não pode chegar com os nossos títulos, com as nossas histórias. A sandália fala de onde a gente andou. Quem tem a história? E Deus diz: tira essa identidade, tira essas lembranças, tira essa capacidade sua, tira, porque na presença do Senhor se pisa descalço. Na presença do Senhor, nada entre você e Deus. Nada pode se colocar entre você e Deus. Uau! E daí naquele momento, na presença dEle, Ele vai revelar seu plano para você. Ele diz: vai, fala com o Faraó, deixar meu povo sair. Número 3, como que a gente vem ao Senhor? Com fé, expectativa e com gratidão. Hebreus 6, 11 e 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele a quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem que chegar com fé. Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Eu quero te perguntar uma coisa hoje. Você está cansado ou sobrecarregado? Você precisa renovar as suas forças? Não estou falando no físico só, mas também. Talvez emocionalmente. Muitas vezes espiritualmente. Você precisa desabafar, clamar, chorar, se abrir. Você precisa de perdão, de cura, de restauração. Você precisa de conforto, de direção, de sabedoria, de paz. Venha à presença do Senhor. Venha, Jesus diz: todos cansados e sobrecarregados, venham a mim. Ele habita, a presença dele, nos louvores do seu povo. Ele habita nos louvores do seu povo. Outra versão diz que ele se entroniza entre os louvores do seu povo. Por quê? Ele é rei. Ele é soberano, ele é rei. E acho que dá muito certo aquela tradução: ele se entroniza em meio aos louvores do seu povo. Quando estamos louvando ao Senhor, o rei se faz presente. Uau! Temos o exemplo disto no profeta Eliseu. Quando 3 reis chegaram para ele, porque não tinha mais água, ia morrer todos os soldados deles, e eles iam lutar contra outro inimigo, outros reis. E eles chegaram, alguém disse: o que vamos fazer? Diz: aqui por perto tem um profeta de Deus, era o Eliseu. E eles chegaram perto de Eliseu, chegaram lá e pediram se ele pudesse dar uma orientação, que precisava de um milagre. E ele falou: eu não prestaria nem atenção para vocês se não tivesse Josafá no meio de vocês. Um dos reis era Josafá, que era muito temente a Deus. Os outros não. Mas diz: então traga um tangedor. Hoje tiveram vários tangedores aqui. Tem um tangedor aí também. Uma bênção, né? Aqueles que tocam, os músicos. Traga um tangedor. E o tangedor veio e começou a tocar. E enquanto ele tocava, e provavelmente eram louvores, de repente a unção profética veio sobre Eliseu, e ele começou a profetizar e diz para eles: vão ali no campo e começa a cavar um monte de buracos, mas buraco e buraco e buraco e buraco em todo aquele lugar, porque assim diz o Senhor: eu trarei chuva, eu trarei água. Nem choveu, mas eu trarei água. Eles obedeceram, e pela manhã estava tudo cheio de água. Deus encheu, veio água, não sei nem de onde, mas encheu tudo. E Deus deu a vitória contra o inimigo. A presença do Senhor, o louvor, traz. Saul estava tendo acessos demoníacos quando ele
andou na sua rebeldia contra Deus, ele foi se afastando dos caminhos de Deus. Ele ficou perigoso. Os seus servos disseram: procure alguém que toca bem a harpa ou lira, ou sei o que for, seja o que for, e traga aí. E ele concordou. Acharam Davi, trouxeram Davi, ele começou a tocar. E quando ele tocava, o espírito mau se afastava de Saul. A presença do Senhor afasta o inimigo. Uma vez, a gente morava no norte do Paraná, minha esposa, depois do culto, Deus abençoou muito naquele culto. Uns jovens chegaram para nós: pastor, sim, por favor, vem em casa. A nossa mãe não está bem não, ela está endemoniada, ela está dura igual uma tábua. Eu falei: tá bom. E nós fomos, eu e a Alissa. E nós chegamos lá embaixo, lá dizem nas quebradas, lá embaixo, mas era um lugar difícil. Chegamos lá naquela choupana que eles moravam, aquela meia água. Chegamos ali, entramos na sala e a mulher estava dura igual uma tábua. Dura. Ao invés de expulsar o demônio, eu senti muito no meu coração, diz: Lissa, bem, vamos continuar o culto estava tão gostoso, vamos continuar aqui. E levantamos as mãos e começamos a louvar, e adorar, e cantar em línguas, e adorar, e louvar. E quando a gente se deu por conta, olhamos, a mulher estava curada, totalmente liberta. Por quê? Porque o demônio cumpriu aquele versículo: perna para quem tem. Não está na Bíblia, mas é um bom versículo. A presença do Senhor afasta o inimigo. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, mais tarde encheu o templo, quando o pessoal estava louvando. Quantos querem que a glória continue enchendo este templo? Paulo e Silas foram jogados na prisão. Eles foram açoitados, sangrando, as mãos e pés nos grilhões, no tronco, lá embaixo no calabouço, mau cheiro, meia-noite. Poderia ter reclamado, Silas poderia ter falado: Paulo, se não fosse eu seguindo você, eu não estaria nessa. Estou aqui porque eu estou te seguindo. Olha na fria que o Senhor nos trouxe. Não, ele não falou nada disso. Começaram a adorar o Senhor. A Bíblia diz que à meia-noite começaram a cantar e orar, e cantar e louvar. E diz que Deus trouxe um terremoto que abriram, todos os grilhões caíram, as cadeias, as portas se abriram. O resultado, eles, além de serem libertos, o carcereiro com toda a sua família se converteu. Toda a sua família se converteu. Que bênção, né? E alguém diz que este carcereiro era a pessoa que Paulo viu na visão do homem da Macedônia, antes dele ir para lá, que era o carcereiro que ele viu. Mas para chegar ele tinha que passar por tudo aquilo que passou. Quando a presença do Senhor vem, nem as portas da cadeia aguentam. Eu me lembro uma vez que estava ministrando, a gente morou 3 anos no México, e uma vez eu fiz uma viagem com um colega meu discípulo, o nome dele era Chuy, Jesus. E a gente foi sem dinheiro, e não vou contar toda a história, mas fomos totalmente pela fé, lá para o sul. Fomos para Sinaloa, mas tudo descendo. E me lembro que a gente estava numa cidadezinha chamada Guaymas. Cansados, eu não conseguia nem calçar mais meu sapato, as meias já tinha bolhas nos meus pés, não estava nada legal. A gente sentou na beira na beira da rua, e na nossa frente tinha centenas de homens, mas é uma multidão de homens. Pensei: que será que isso? Eram o que chamava de braceiros, eram homens da lavoura que estavam procurando contrato com os fazendeiros nos Estados Unidos.
que vinham lá, fazia esses contratos para trabalhar tanto tempo e voltar. E no meio deles eu vi um homem, meio gordinho, baixinho, andando com uma perna só. Ele tinha prótese. Ele estava andando e tocando sanfona. E tinha um guri, um garotinho que estava entregando folhetos para as pessoas. Ele viu a gente, o garoto, e chegou a atravessar a rua e entregou para nós. Nós falamos, nós também somos crentes, nós também conhecemos, amamos Jesus. Ah, é? Foi falar com o pai dele. O pai dele nos levou em casa deles. Nos deram um banho gostoso. Quem conhece aquele banho que você entra ali, você puxa aquele balde, aquela água vai caindo? Lavaram nossa roupa, só que não tinha uma roupa do meu tamanho. Então eu tive que usar a roupa dele. Ele era gordo e baixo. Então eu tive que fazer umas amarras aqui na cintura. Enfim, deu certo, mas... Naquela noite tinha uma reunião. Eles estavam evangelizando a turma. Eles tinham convidado daqueles homens lá, os braceiros, para vir ouvir a palavra. Então aquele pessoal veio. Tinha muitos deles num auditório que eles tinham, não sei se alugado, emprestado. E estava chovendo muito, mas eu lembro que eu comecei a ministrar para aqueles homens. E veio uma presença de Deus. Acho que o mais impactante em toda a minha vida que eu já senti a presença de Deus foi naquele lugar. É como se estivesse na própria presença do Rei Jesus. Eu não aguentei. Eu falei, Senhor, chega, eu não aguento, chega. Por quê? Gente, uau. Efésios 5, 18, 19 diz, enchei-vos do Espírito cantando em salmos e cânticos. Gente, quando nós louvamos e adoramos, a presença dele vem e a gente se enche do Espírito. Colossenses 3, 16, com salmos e hinos e cânticos, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Então, tanto enchei-vos do Espírito como habite em vós ricamente a palavra de Cristo. As duas coisas, o Espírito Santo e a palavra de Deus, enche nossa vida por causa da presença. O que fazer quando se reúne? Paulo diz, o que fazer quando vocês se reúnem? Um tem cântico, outro tem palavra profética, outro tem... Gente, sem o louvor, sem a presença do Senhor, a palavra profética não faz nada, nem vem. Mas quando tem a presença do Senhor, tem a palavra do Senhor. Diga comigo, venha para a minha presença. Depois Jesus diz, estou terminando agora. Depois que ele diz, venham, depois ele diz, vão. Cutuca o vizinho, diga, venha. Agora diga, vai. João 15, versículo 5. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se a gente está permanecendo na presença do Senhor, o resultado disto não é a gente sair dizendo, ah, que legal. Não, é para produzir fruto. Quantos de vocês querem ser frutíferos? De graça recebemos, de graça devemos dar. De graça recebemos, de graça devemos dar. Ele diz, venham a mim. Depois ele diz, vão para todo mundo. É na intimidade do Senhor que nasce a fé, a esperança e o amor. Quem quer mais disso na tua vida? Fechem seus olhos comigo. Eu já contei aqui algumas vezes a primeira experiência profunda que eu tive com Deus. Eu era muito velho, eu tinha 3 aninhos. Tinha 3 aninhos. E eu me lembro que de repente, não sei se eu estava brincando de bolinha de gude ou um caminhãozinho, nem me lembro. Uma coisa que me lembro, de repente eu me vi na sala do Pai. Gente feliz, muito feliz. E eu olhei do lado e eu vi que o Pai estava sentado. De repente ele levantou a mão e apontou para fora. E eu sabia que era a meu respeito. Daí eu me levantei e saí. E como se tivesse passado décadas, eu me depois voltando, já um homem crescido, não era mais guri, agora era um homem.
mas eu trazia aos meus ombros um feixe de trigo. E cheguei perto dele, coloquei aos seus pés e parou a visão. Eu tinha 3 anos, gente. Eu não sabia nada, praticamente. Mas quando sabe que Deus te ama? Quando sabe que tem um propósito para a tua vida? Quantos querem trazer esses feixes de trigo para os pés do Senhor? Tudo começa onde? Na presença. Na presença do Pai. O nosso ministério, o teu propósito de vida, tudo começa na presença do Pai. Moisés ficava na presença e na glória antes de ministrar para o povo. A adoração nos capacita para ministrar. Com seus olhos fechados. Uau. Uau. Pai amado, obrigado, Pai, novamente. Senhor Jesus, muito obrigado novamente. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor tem enchido este lugar com a tua presença. Estamos aqui na presença do Pai. Como é bom. Como os teus discípulos disseram, vamos fazer 3 tendas aqui. Senhor, te amamos. Te amamos, queremos morar para sempre, mas também sabemos que o Senhor está levantando um povo da presença. O Senhor está levantando um povo chamado o povo da presença, que serão seus emissários. Serão seus emissários. Serão seus enviados, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tu estás capacitando, Senhor, os teus servos, teus filhos, nós. Pai amado, ensina-nos a ser este povo da presença. Ensina-nos a apropriar todas as virtudes, Senhor, que acompanham o estar na tua presença. Com seus olhos fechados, queridos, eu quero perguntar, se você está aqui, você diz, pastor, eu quero tanto isso aí, até sentir uma presença gostosa aqui de Deus, mas eu me sinto deslocado, me sinto fora dessa caixa, fora desta circunstância. Eu não quero ficar fora, eu quero ficar dentro, eu quero habitar na presença do Senhor. Se você está aqui e diz, pastor, eu não conheço Jesus totalmente assim, desse jeito, eu faço visitinhas ao reino de Deus, mas eu quero agora fixar residência. Se você está aqui e diz, pastor, ore por mim, porque eu quero entrar totalmente no senhorio de Cristo, onde Ele é meu Senhor, onde Ele é meu Rei, onde eu estou na casa dEle, onde eu habito com Ele. Se este é o teu caso, levanta a mão, eu quero orar para você. Mais alguém, pode mantenha a mão levantada. Levanta a mão e diz, pastor, eu quero. Não quero ficar deslocado, não. Eu quero fazer parte, quero ficar na presença do Senhor. Levanta a mão bem alto, bem alto. Uau. Eu vou pedir mais uma coisa. Eu sei que está difícil porque tem uns jovens lindos aqui, mas eu quero que você se levante e venha aqui. Quem levantou a mão, vem aqui por favor, bem rapidinho. Esses jovens são de Deus, né? Eles vão colaborar aqui. Isso, pode chegar. Pode chegar, gente. Pode chegar. Quem levantou a mão, vem aqui. Diz, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero ser povo da presença. Eu quero ser uma pessoa da presença. Eu quero morar, ficar, habitar, permanecer na presença. Eu preciso. Isto pode chegar. Amém.